Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do STEC Podcast. Hoje estou com mais um convidado do meu time, está no dia a dia com a gente, no time de desenvolvimento, trabalha no time de engenharia de dados. E hoje eu quero, no nosso bate-papo, falar um pouquinho sobre carreira, sobre como é trabalhar em outras empresas, né, outras consultorias, comparar aqui com a STEC, nosso clima, nosso dia a dia, e também no nosso papo a gente falar sobre engenharia de dados, sobre stack modernas de tecnologia, plataformas. Então a gente vai abordar um pouquinho disso. Falar um pouco de carreira, um pouco de ferramentas e soluções para os nossos clientes e o que a gente vive na prática aqui na STEC. Eu hoje estou recebendo aqui Eduardo Gimenez, aqui, engenheiro do time da STEC. Fica à vontade aí para se apresentar para a nossa audiência, para o pessoal aqui do STEC Podcast. Prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, Iago. E aí, pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou Eduardo, tenho 22 anos, sou engenheiro de dados aqui da STEC. E eu queria agradecer a oportunidade, o espaço, é uma honra para mim estar aqui. É uma experiência muito bacana, né? A primeira vez num podcast, então muito obrigado aí, Iago. Parabéns também pela iniciativa, todo o pessoal aí. Obrigado mesmo. Legal, nunca participou de um bate-papo como esse? Não. Fica tranquilo, Nunca. É uma troca mesmo, não tem nada engessado. É o que a gente faz no dia a dia. A gente conversa muito sobre tecnologia, a gente fala sobre carreira, sobre jornada, então nada muito engessado. Eu queria entender, Eduardo, qual que é a sua formação? O que você estudou, o que você tem estudado, né? Para a gente começar o nosso bate-papo e o pessoal entender um pouquinho de quem é o Eduardo, de onde ele vem, qual que é a bagagem que ele tem em tecnologia, Legal. quais os desafios você já enfrentou. Legal. Bom, a minha trajetória na tecnologia começou na Universidade Federal, que é do ABC, né? Foi o primeiro contato que eu tive com programação. Por algumas variáveis ali eu decidi que eu queria ir para um curso mais direto, mais objetivo, mais voltado para o mercado. Sempre tive esse desejo de executar, de trabalhar, sabe? E vivenciar mesmo a vida nas empresas, me descobrir, ver se era isso mesmo que eu queria. E aí eu decidi sair da faculdade pública, né, aqui de Santo André, fui para a Municipal de São Caetano, onde me formei em desenvolvimento de software, né, o famoso ADS, né? Legal. Que particularmente eu acho um curso que dá uma base muito boa para quem quer ingressar na área de TI, né? Mas para quem quer cair para o mercado, para quem quer trabalhar, para quem quer se desenvolver profissionalmente, né? Então eu sou formado em ADS pela USCS. E é isso. E com 8 meses de curso ali eu consegui meu primeiro estágio. Foi para desenvolvedor, né? Full stack, na área de desenvolvimento de software mesmo. Só que assim, a partir do momento que eu entrei no estágio, eles me jogaram para um braço de BI. Então toda a trajetória que eu tive nessa empresa foi, né, focado nessa frente de BI, né, liderando aí o desenvolvimento de BI lá. E rolou também uma oportunidade mais para frente de trabalhar para fora, né, em uma grande consultoria para tecnologias voltadas para o ecossistema Oracle, que foi uma experiência muito bacana. E hoje, entusiasta aí, atuando já há um tempo aí na área de engenharia de dados, né, estudando, me aperfeiçoando, graças a Deus, e aqui com vocês. Esse é um pouquinho da minha trajetória, se quiser explorar mais detalhes aí. Legal, não, eu tenho bastante dúvidas, né? Queria entender esse primeiro momento, esse primeiro contato, né, com o desenvolvimento em si, né? Porque hoje você atua como engenheiro de dados, bem parecido com outros meninos aqui do time, né? Porque a carreira em engenharia de dados eu vejo que tem sido isso, né? Era o cara que era de BI, o cara que era de dados, o cara que era engenheiro de Sim. software, desenvolvedor, acaba atuando num futuro ali por em algum momento acontecer algum desafio profissional para ir para essa área, né? Porque não tem de fato uma formação, né? Não Em tem. engenharia de dados, né? Então daqui a pouco a gente entra nesse detalhe, mas eu queria entender esse primeiro contato com o desenvolvimento mesmo, né? Quais frentes você acabou atuando, que tipo de tecnologia você usou, como a faculdade te agregou algum valor, né, para você ter esse primeiro contato num estágio e quais foram os primeiros pontos de contato em relação ao desenvolvimento? Legal. A faculdade, ela foi muito importante para mim, para abrir portas, né? O estágio veio através da faculdade. Eu sempre fui um cara muito comunicativo, né? Sim. Então, eu sempre consegui aproveitar muito isso em todos os ambientes. Acho que a faculdade foi muito boa para isso também. Eu fiz muitos relacionamentos lá. O meu estágio veio através de uma indicação, inclusive, de uma das minhas professoras. E o fundador da empresa a qual eu iniciei minha carreira era um ex-professor lá da faculdade também. Então sempre o relacionamento me Legal. levou, acho que a faculdade foi muito boa para isso. Claro, ela dá uma base técnica bacana, mas você acaba
entrando na empresa, você acaba tendo que se acostumar às tecnologias que a empresa usa, né? Se moldar ali ao ambiente que você está. Então, em termos de tecnologia, na minha primeira experiência como desenvolvedor, eu mexia com algumas linguagens orientadas a objeto, .NET, C Sharp e Angular, né? Que é a stack de JavaScript para a Microsoft ali, para atuar como full stack, né? Só fazendo um parênteses, né? Porque às vezes o público aqui não é tão técnico. Claro. O que seria uma linguagem orientada a objetos? Consegue fazer uma analogia, Legal. ser mais didático para Claro. quem está assistindo? Bom, uma linguagem orientada a objetos basicamente é uma linguagem que usa terminologias ali, né, ou estruturas parecidas com o mundo real. Então a gente tem a entidade de objeto, né, que basicamente é um objeto que se assemelha ao mundo real. Sim. Dentro da linguagem de programação, a gente tem ali estruturas para caracterizar aquele objeto, então atributos, classes a qual ele pertence. Então, por exemplo, isso aqui é uma xícara, ela é branca, ela pode ser usada para colocar água, café, ela pertence à classe de, talvez, objetos da cozinha. Então, é mais ou menos isso. É uma estrutura aí que vem, né, desde o início da programação para a gente ter essa proximidade com a linguagem mais natural, para facilitar o aprendizado, a padronização dos sistemas, né, a organização, o desenvolvimento. Então, eu trabalhava com esse tipo de linguagem, né? Legal. Uma linguagem mais segura também, mais restrita, mais profissional para sistemas e tudo mais. Hoje grandes empresas utilizam bastante o .NET, né? .NET, tem o Java também, que é orientado a objeto também, bem famoso. Enfim, só que fui jogado para frente de BI, né? Com 2, 3 meses de empresa ali, me jogaram para assumir o desenvolvimento total de todos os artefatos de BI que uma das plataformas da empresa, o maior case lá da empresa, consumia, né? Era uma solução de BI para o setor automotivo, também usava um pouquinho de inteligência artificial para entregar dados aí de previsão, de demanda, supply chain e tudo mais. E isso era exposto para o usuário através de dashboards, né? Legal. De relatórios, KPIs, e eu que desenvolvia... posso falar o nome da tecnologia? Pode. Chamava Dandas BI. Eu costumo dizer que é um primo indiano do Power BI. Nossos primeiros contatos, né, para você vir trabalhar aqui na STEC, você me falou, eu sou de BI, sou de Analytics, né, mas eu desconhecia essa tecnologia. Pouca gente conhece. E posso explorar um pouquinho esse momento? Falando um pouquinho da empresa também, você perguntou, né, dos desafios ali, do começo no desenvolvimento. Se tratando do Dandas BI, foi uma experiência muito desafiadora para mim, porque é uma tecnologia que ninguém conhece, não tinha documentação difundida, não tinha comunidade, a documentação meio desatualizada. Então eu acabei tendo que decidir se eu ia comprar esse desafio, né, se ia aguentar essa barra, ou se ia ser um tiro no pé, se era ali mesmo que eu queria ficar. Eu enxerguei como uma oportunidade de mostrar serviço, de me desafiar também. Criar portfólio, né? Até onde eu posso chegar? Será que eu consigo trabalhar com uma ferramenta que ninguém conhece, que não tem documentação, que é difícil de se desenvolver? Então eu enxerguei como um desafio mesmo e aí meti as caras, né? Desenvolvi a própria documentação também para a empresa, para poder ajudar lá, porque realmente era bem difícil de encontrar material. Mas deu certo, graças a Deus. Foi por conta dessa experiência também, né, que eu tive a oportunidade, mais uma vez, através de um relacionamento, compartilhar com um gestor de uma empresa de consultoria lá de fora, né, e ele se interessou pela experiência, pelo meu perfil, por tudo que eu desenvolvi, que eu assumi lá nessa outra empresa, e ele me ofereceu uma vaga na equipe lá. Então, depois que você implementou essa solução de BI, você vai para um segundo desafio já numa empresa internacional. Isso, exatamente. E como que era essa rotina? Trabalhar numa consultoria internacional? Como que era com seus pares? O que você via de desafio técnico diferente em relação ao estar aqui no Brasil, trabalhando numa empresa nacional? Pós e contras, né? O que você tem? Com certeza. Vamos lá. Em relação à primeira experiência que eu tive, foi totalmente diferente, né? Porque saí do CLT, fui pro PJ, tive que abrir empresa, não entendia nada. Então, assim, foi desbravando mesmo, estudando. Nesse sentido, foi muito diferente. Em termos de ambiente, assim, de empresa, de tecnologia também, é uma experiência totalmente oposta, né? Lá fora é muito diferente, a comunicação é diferente, o pessoal é um pouco mais frio, um pouco mais direto, né? Sim. Não tem talvez, vou pensar.
Deixa eu ver. Eles É são sim mais, ou não? são mais essencialistas, né? Eu Sim. costumo dizer. Eu, como empresário, eu vejo isso é bom, Eu porque também, eu também acho bom. encurta as coisas, a gente foca no resultado, em buscar. É óbvio, a gente é latino, né? A gente tem aquele quê do humano, Sim, do calor. A gente tem que ponderar, mas quando a gente chega em cargos de liderança, cargo que a gente tem que ter uma tomada de decisão mais assertiva, essa característica do, americano, do europeu, acaba fazendo falta às sim. vezes, né? Mas no geral a experiência foi bem boa, assim. Consegui me desenvolver bastante lá, principalmente o inglês. Uhum. Só para contextualizar, eu trabalhava numa equipe híbrida, né? Sim. Eu era consultor global, então eu atendia tanto a América Latina quanto North America, né? Brasil, México e Canadá. Então eu trabalhei em alguns projetos aqui também, com equipes do Brasil, e atendi lá também, com alguns consultores brasileiros também, mas consultores também americanos, né? Legal. E, cara, trabalhar com Oracle especificamente é outro mundo, porque é uma empresa pioneira no TI, sistemas muito antigos, o RP ali. O SQL é Às diferente. vezes, eu às vezes dava consultoria para empresas que tinham o RP ali há 20 anos, sabe? Sim. 10 anos ali, instalado ali desde o começo. Então você vai mexer ali num sistema que o cara tá usando ali há um tempão, implementar relatório e tal, é tudo em SQL, que é a linguagem para manipulação de dados no banco de dados, né? Então, assim, muito diferente, muito nichado também, uma empresa grande, eu ficava muito específico numa função ali de desenvolvimento de BI para os RPs, né? Mas, no geral, foi muito bacana, assim. E era Senti um gostinho de e, trabalhar para fora e o também. BI lá na ponta, você entregava nessa plataforma que você sabia ou não? Aí já era outro stack? Não, aí era 100% dentro do ecossistema Oracle. Lá Ah, dentro do RP, né, tem algumas tecnologias. O RP é um sistema de gestão empresarial, né? sim. Lá dentro tem vários módulos, várias outras ferramentas, né, que você pode usar para entregar, Inclusive de Analytics. inclusive de Analytics, isso. E qual que é o nome da ferramenta específica? O módulo de Oracle. Eu particularmente, nunca atuei Legal. como consultor em projetos Oracle. Então, Só consumi o banco de dados, né, aham, do RP, mas não utilizei a interface ali de Analytics, de BI. aham. Então, dentro do RP, né, dentro dos RPs, eu usava, nos bastidores era PLSQL, que é Uhum. a sintaxe de SQL, né, de Do linguagem Oracle. de manipulação de banco da Oracle, Sim. mas eu eu desenvolvia os relatórios melhor, né, dizendo, usando o SQL dentro das ferramentas de BI, que era o Oracle Transactional Business Intelligence, que a gente chama de Sim. OTBI, Uhum. e o Business Intelligence Publisher, que era voltado para relatórios Pixel Perfect, que são em PDF, né, paginados, esses aí. Então, esses são os dois nomes, as duas ferramentas dentro do RP da Oracle que eu utilizava, né, para desenvolver os relatórios. É basicamente uma interface ali para você programar SQL e jogar num Excel, num E ter um Word. retorno visual também. Legal. Exatamente. Então, entendendo um pouquinho da sua carreira, né, Eduardo? Você começou ali como desenvolvedor, estudou desenvolvimento, mas por motivos ali de mercado, relações, desafios que aconteceram, foi parar em dados, né? Isso. É um pouco parecido com a minha trajetória, porque eu a priori não fui estudar dados, né? Aham. Analytics, BI, que seja. Eu tenho uma carreira ali no começo da minha carreira industrial, eu sou engenheiro mecânico de formação, então eu venho da base industrial e por relacionamento, entregas, situações da vida, quando eu fui ver, estava trabalhando com BI. É um pouco parecido as nossas carreiras, né? Sim. E por muito tempo eu fiquei ali especialista nisso, em BI, Analytics, né? Esse é o meu core business, onde é minha zona de conforto. Aham. Só que chegou um momento que eu vi que o mercado está tendendo para o movimento que está acontecendo agora, que é o quê? Grandes volumes de dados, Big Data, a tecnologia ficando barata, então cada vez mais as empresas utilizando esse tipo de tecnologia, e eu vi a necessidade de pivotar para engenharia de dados. Uhum. Começar a estudar esse novo universo, né? Porque é muito mais conceitual, né? Quando a gente fala de engenharia de dados, o pessoal fica focando em tecnologia, linguagem de programação, mas é um conceito Uhum. de grandes volumes, o como você vai organizar esses dados. Eu vejo que muitas vezes engenharia de dados é muito mais governança, você ter organização dos seus processos, do que simplesmente só as ferramentas, né? Só que eu vejo muitos profissionais vindo no caminho contrário. Cara, eu quero saber Databricks, eu quero, é PySpark que eu vou usar, não sei o que. Tô falando que isso não é importante? Não. Porque são os atributos que a gente vai utilizar ali, os frameworks que a gente vai utilizar, quando a gente vai, de fato, operacionalizar a coisa. Mas se eu não tivesse conceitual, essa base, é a mesma coisa lá em BI, né? A gente teve muita onda ali do Power BI, Power BI, Power BI, Power BI. O cara achava que estudava Power BI ia salvar o mundo, abrir uma consultoria, vender Sim. projetos caríssimos, né?
Eu peguei essa onda, né, de me especializar em Power BI, tanto que eu ministro treinamentos internacionais da ferramenta, sou coautor de livros de dados, que eu falo de Power BI também. É uma excelente ferramenta, utilizamos até hoje aqui na Stack, da S-Tech, porém não é só sobre isso, né? Então eu sempre utilizei as ferramentas ao meu atributo, ao meu favor, para gerar valor para os meus clientes, nos meus projetos, mas eu sempre fui aquele cara de entender negócios Sim. e a fundamentação, o alicerce. Isso Então, é quando eu venho fundamental. lá em BI, quando eu falo de BI, o que é o conceito? Eu ter o domínio muito forte sobre estatística. Para você que está assistindo, pessoal, quer começar essa trajetória, aqui a gente já está falando de engenharia de dados, mas um step anterior, que é um analista de dados, dominar a estatística, conceitos básicos. O que é um KPI, a diferença de um indicador e um KPI, conceitos de negócios, né? Aí sim você vai permear bem na solução que você vai entregar para o seu cliente. Vai agregar valor no desafio empresarial. Porque não é só sobre o dashboard, sobre a ferramenta, sobre ter um aspecto visual bacana ali, né? Uhum. Então, quando você começa... como eu posso dizer, né? Ter esse poder, eu falei, eu me sinto poderoso porque o conhecimento te dá poder. Sim. Porque aí depois, quando você tem o melhor recurso na mão, cara, você voa, né? E a gente, como consultoria aqui, que a gente lida com cliente PME, aquele cliente menor, tudo mais, que é o 90% do Brasil. E quando a gente vai para o Enterprise, que são as grandes empresas ali que tem bastante recurso, tem Databricks, que é uma ferramenta muito cara, né? Sim. Muito útil, a gente vai falar disso no nosso bate-papo. Mas quando eu sou esse profissional que eu tenho conceito, eu fui do pequeno ao gigante, cara, é zona de conforto. Porque no final do dia é sobre entender o negócio e é jogar de 10 ali mesmo, né? Pra aproveitar até que a Copa do Mundo já tá em vista aí, falando de futebol, fazendo uma analogia. Você se sente confortável ali só distribuindo mesmo, resolvendo soluções. Você não fica sob pressão, né? Tá certo, é isso aí. E o que te traz isso? É o conhecimento. É verdade, Iago. É o estudo. E eu vejo que você também tem muito isso, né? Fazendo um link aqui, voltando para você o foco, né? Que eu quis dar os meus 5 minutos de contribuição aqui para a audiência. E eu vejo que você é esse cara, que aqui no nosso escritório a gente tem uma mini biblioteca, né? A gente deixa alguns livros ali da O'Reilly ali, com bastante coisa de engenharia de dados, Sim. boas práticas. E eu vejo que nos tempos livres você sempre está folheando. Eu vejo que você vê que o fundamento é importante, né? O que você acha disso? Olha, Iago, eu vou até fazer uma alusão ao meu início de carreira. Eu acho que foi fundamental para eu desenvolver essa cultura. Eu sempre fui esse cara de não gostar de ficar na zona de conforto e aceitar os porquê sims. Eu sempre gostei de ir atrás, gostei de até gastar mais tempo no detalhe para entender o que eu estou fazendo, sabe? Sim. Mas puxando para o começo de carreira, eu acho que foi muito boa a base que eu tive de trabalhar com uma ferramenta que eu não tinha material. Porque eu não posso depender de ferramenta, né? Sim. Às vezes você entra para uma empresa para trabalhar com uma ferramenta que... é obsoleta no mercado. E nem toda empresa tem condição de bancar um Databricks. Às vezes não tem nem maturidade suficiente em dados para ingressar com o Databricks. Agora está na onda IA, né? Todo mundo quer implementar IA, quer usar IA nos processos, mas calma, você tem uma base de dados estruturada, você tem maturidade para isso. Você tem um processo. Você tem processo, você tem organização, você tem time, você tem cabeça, você tem recurso, né? Então, nem sempre o Databricks, as melhores linguagens, o PySpark, as tecnologias mais modernas vão ser a que você vai estar trabalhando. Legal. E o engenheiro, ele é o cara que sabe equilibrar os pratos, pegar o que ele tem ali e entregar valor, né? Sim. E conseguir fazer o cliente chegar na ponta ali com aquilo que ele tem. Com governança, com segurança, com baixo custo, né? Entregando ali dentro do que ele conversa ali com o cliente, né? Dentro dos requisitos ali, o que ele consegue com as ferramentas que ele tem disponibilidade ali na hora. Então, eu enxergo isso. Eu acho que a gente não pode depender de ferramenta e para isso a base é fundamental, né? É muito bom esse ponto que você traz, né? E eu vejo que é até um diferencial do nosso time aqui na S-Tech, né? Ah, com certeza. Como a gente lida nos dois extremos, nos dois mundos, literalmente, a gente tem que criar, às vezes, para o cliente ali o máximo de recurso, entregar o máximo de recurso com pouco recurso ferramental. Sim. O cara ele quer stacks open source, porque ele não quer ter esse custo ali na conta dele, tá tudo certo, que é o momento dele. Só que a gente, como especialista, tem que tentar trazer o melhor cenário para aquele cliente. Eu não posso virar para todo cliente, ó, a gente vai usar aqui Databricks, AWS, a conta do cara vai ficar 50 mil por mês ali só de ferramenta e tecnologia. Cara, às vezes não suporta a operação daquele cliente, né? Mas a gente tem que prever um cenário e trazer uma solução, custo-benefício, fazer o máximo ali, gerar o máximo de resultado para aquele cliente
com o menor recurso É possível, isso né? aí. Só que também quando a gente chega no outro extremo, na ponta do iceberg ali, que a empresa tem Databricks, tem Power BI, ou uma empresa que está rodando tudo ali no ambiente Fabric da Microsoft, cara, pra gente é mais fácil trabalhar. Vou falar que não é? Mentira! É É, mais fácil. Quando a gente tem o conhecimento, tem a bagagem que a gente tem, e tem o melhor recurso nas mãos, cara, é o melhor dos mundos. Vou falar que não? é verdade. Você é hipócrita? Não, esse é o melhor cenário, né? Só que eu vejo muita empresa também que tem o recurso, mas não está preparada para trabalhar com aquele recurso. Tem lá, tá gastando aquele ferramental, mas quem está operacionalizando, tirando as ideias do papel, não está preparado. Porque, de novo, está focando só em ferramenta, não está olhando para boas práticas. E hoje, dentro de engenharia de dados, eu vejo que falta muito esse perfil do cara que olha para processo com esse olhar de governança, de cuidar quem pode, quem não pode, o que é ambiente ali, de fato, que eu vou carregar lá no meu storage, né? O que eu vou colocar os dados ali, o que faz sentido. Eu vejo muita empresa salvando tudo lá no S3. Tipo, o cara tem empresa que tem dinheiro infinito para isso, né? Sim. Certo. Joga lá, coloca lá, uma hora a gente vê se vai usar isso para fazer uma arquitetura medalhão ali, por bronze, prata, ouro. Vai usar para fazer um modelo de machine learning, ou vai usar lá para um analytics, não sei. E eu vejo empresa fazendo isso. Salvando tudo ali porque tem dinheiro infinito. Mas não é todo mundo que consegue jogar esse jogo do dinheiro infinito, né? Exatamente. Esse é até um papel nosso de... Por mais que a gente, você lá como engenheiro de dados, eu ali liderando essas ações, né? Todo mundo aqui do estagiário ao engenheiro, para o nosso cliente, a gente tem que ter esse olhar consultivo. Correto. E eu acho interessante esse ponto que você traz, Iago, porque abre também para o empresário que está assistindo, para o empreendedor que está assistindo, entender que você não precisa ser uma empresa super estruturada, com super recurso para pagar uma melhor tecnologia para implementar dados, né? Exato. Para começar a ver resultado, a gerar valor através dos dados, né? Então, esse é o nosso trabalho aqui. A Stack atende tanto a enterprise, né, a grande empresa, quanto o pequeno e médio empreendedor ali, Sim. que talvez não tenha essa maturidade de dados, mas aqui a gente consegue, graças a Deus, né, ter essa versatilidade. O time é bem diverso, bem proativo, a galera toda estuda, aqui a galera toda vai para cima. E a gente consegue entregar valor independente da tecnologia, independente do tamanho da empresa, né? Esse acho que é um dos nossos maiores diferenciais que eu enxergo aqui. Isso é muito bacana. Já que você está falando de S-Tech, né, só para a gente fechar o ciclo aí desse movimento. Fez desenvolvimento, aí caiu no time de BI, fez toda uma implementação de documentação de projeto, de entrega ponta a ponta, depois foi trabalhar numa consultoria internacional, teve essa experiência ali de trabalhar com os Estados Unidos, Canadá, Latam aqui também. E quando você cai aqui no time da S-Tech, né? Qual que tem sido a sua percepção? Você pode ser sincero, transparente, né? Porque você está aqui do meu lado. Eu quero que você traga o seu ponto de vista, né? Porque, de novo, nem tudo é certo, né? A gente não acerta em tudo. Eu sei que tem os desafios do dia a dia, né? E é uma outra percepção de empresa, né? A gente está num momento de crescimento. Eu sempre bato nessa tecla que a gente... Isso aqui que a gente vive hoje é só 3% do que eu sei onde a gente vai chegar, né? Do nosso crescimento. E eu vejo que quem está comigo aqui no time, no dia a dia, compra essa visão comigo também, do longo prazo, de fazer coisas maiores, né? E mês após mês, ano após ano, a gente vem crescendo, gerando valor para os nossos clientes, aumentando nossa carteira e cada vez mais tendo cases significativos para o nosso portfólio, né? Que é o mais importante ali, e gerar valor na ponta para o nosso parceiro, né? Queria ouvir um pouquinho do seu ponto de vista, do que você está sentindo dessa experiência, né? Porque eu acredito que você é o mais novo do time, ou um dos últimos, né, que chegou no time. Acho que o Rafa ainda... Acho que a gente não digo de idade, de tempo de casa. Sim. Sim, é verdade. Se você não for... Eu acho que se você não for o último que ingressou aqui no time, é o penúltimo, né? Então... a gente se conhece, vai dar 3 meses que a gente se conhece. Legal. Aqui, né? Mas assim, Iago, se tratando de S-Tech aqui, cara, quando eu te conheci, eu estava num momento de carreira ali, de gestão mesmo, de parar, pensar, analisar para onde eu quero direcionar minha carreira, né? Eu sempre tive esse senso crítico, assim, sabe, de será que eu estou indo para o lugar que eu quero ir mesmo? Será que aqui eu tenho mercado para crescer? Será que eu estou muito confortável aqui? Eu nunca gostei de ficar em lugares onde eu me sentia confortável, sabe? Sim. A zona de conforto não me agrada muito. E eu enxerguei possibilidade aqui de sair da zona de conforto, de trabalhar em diversos projetos, mexendo com tecnologias diferentes, explorar tanto o cenário de trabalhar num projeto com Databricks, com tecnologias muito modernas, quanto
encarar um desafio, uma tecnologia menos conhecida, mais obsoleta, um cliente menor, entregar valor dos dois jeitos, sabe? Me desenvolver na área de engenharia também, que já era algo que eu vinha fazendo, e enxerguei aqui a oportunidade de encarar esses desafios. E a gente sabe que, você quer se desenvolver, pega um problema para resolver, cara. Isso assim, você decola muito mais do que fazendo um com curso, certeza. do que assistindo mentoria. Cara, executa. Então, eu decidi que o meu momento era de execução. E eu enxerguei tudo isso aqui, cara. Eu comprei a ideia, eu achei que a cultura aqui da STEC estava muito alinhada com o que eu estava esperando, sabe? Com a minha cultura, com o meu perfil. Como você disse, eu me vi muito em você também, assim. Acho que a gente tem algumas semelhanças, até no jeito de pensar, de executar, de trabalhar e tudo mais. E acho que a sinergia foi muito boa quando eu vim aqui a primeira vez trocar uma ideia. Vocês me apresentaram os projetos, a gente trocou uma ideia muito bacana e casou ali, cara. A sinergia foi boa, a energia foi legal e é isso, eu acho que é isso. Assim, estou muito feliz, muito satisfeito e tudo que eu esperava realmente está acontecendo, sabe? Eu vejo que a gente está crescendo, eu vejo que a gente desempenha cada vez melhor, a gente está organizando cultura, processo, a gente está estruturando cada vez mais. E fazer parte disso tem sido maravilhoso. Eu vejo um crescimento muito bonito daqui para frente, muito bom também. Para a STEC, né? Se tratando de STEC. O nosso ecossistema também, acho que a gente vai falar um pouquinho disso Vamos também. sim. Projetos rolando aí, coisas bacanas para acontecer. E para mim é maravilhoso ter um certo entusiasmo nisso, ser um pouco pioneiro nesse crescimento da empresa também, poder ajudar vocês nesse processo, para mim é sensacional. Tanto porque eu me desenvolvo, né? Sim. Quanto porque a empresa como um todo se desenvolve, né? Legal. Não, é muito é legal ouvir essas palavras, porque de fato, eu vejo que quem tá aqui no dia a dia tá porque de fato vestiu a ideia, a camisa da STEC, comprou a Aham. minha visão, porque não tem jeito, né? É difícil competir com o Itaú, com o É. Nubank, com grandes. O mercado externo, ainda mais falando de tecnologia, né? Competir com o dólar. Mas quando eu conversei com a Mariana, que é a cofundadora, também minha esposa, para a gente fazer esse novo movimento de novo escritório. Ela também acreditou ali nos próximos passos, né? Porque de fato eu falei, cara, eu quero ter esse ambiente de tecnologia e inovação aqui no ABC, aqui em Santo André. Sim. Eu quero proporcionar para quem está estudando na ETEC, na FATEC, que está aqui no meu raio, que ele não precisa mais, eu já falei isso em outros podcasts, ir lá para Vila Olímpia, ir lá para o Berrini, ir para a Avenida Paulista trabalhar numa grande consultoria, numa grande empresa que lide com grandes clientes e com as melhores tecnologias. É verdade. Eu quero que ele tenha essa opção aqui do lado de casa dele, né? E como fazer isso, né? Então, todo detalhe aqui, a condução, eu penso como se eu fosse o consultor trabalhando numa empresa. Como eu queria ser abordado, o que eu queria de plano de carreira, o que eu queria de espaço para poder experimentar novas tecnologias. Então, apesar de estar tocando, trazer essa visão, eu também me coloco na posição desse momento da carreira. Cara, o que seria bom para mim? O que me facilitaria, encurtaria meu caminho? Uhum. Porque, de novo, a idade média aqui dos meninos aqui, cara, é muito baixa. Só que assim, ao mesmo tempo que é baixa, isso pode até soar um pouco estranho pro mercado, mas o nível de maturidade e desafios que já passaram, eu acredito que nenhuma empresa que é um pouco mais engessada, mais tradicional, o cara com mais anos ali de bagagem não entrega o que o meu menino entrega aqui, que o meu desenvolvedor entrega aqui, que o meu analista de dados entrega aqui. Porque, de novo, são desafios distintos. Eu sempre falo, a gente começa o dia no agronegócio, termina o dia no marketing digital, no RH. São diversos problemas, diversas situações. Então, eu posso até dizer que são os dog years, né? Tipo, cada ano aqui equivale ali por 10 anos de experiência, desafio e resiliência. Porque eu falo, nosso time tem uma idade média ali baixa, né? Eu sou um dos mais velhos daquela equipe, eu tenho 31 anos hoje. Tenho mais alguns colegas um pouco mais velhos, mas o restante da equipe é 24 anos para baixo. Então é de 20 a 24 ali, a galera que de fato está vivendo tecnologia. Então a gente acaba mesclando, eu trazer essa minha vivência, minha bagagem, né? Quando eu falo minha bagagem, parece que eu já tenho uns 50 anos, né? Mas, de novo, a resiliência, estar nas empresas, visitar diferentes cenários, acaba trazendo essa casca pra gente, o desafio, né? Então eu tenho muito esse olhar do mentor, de fato. E quem escuta, cara, tá decolando aí na carreira, tanto nos resultados, crescimento profissional, uma evolução de, pô, comecei estagiário, virei júnior, júnior para pleno, pleno para sênior, sênior para tech lead e assim por diante, né? Então, é o que eu busco aqui para frente, né? Acredito que você vai fazer parte dessa jornada aqui, tenho certeza que vai agregar muito aqui pro nosso crescimento. Iago, e eu acho que isso
não dizendo que é certo ou que é errado, eu acho que toda empresa tem sua característica, sua cultura, as suas pessoas, mas eu acho que essas variáveis, né, a galera mais jovem, você com toda a sua bagagem, esse perfil de mentor, de professor, acho que tudo isso corrobora para a gente ser o que a gente é, né? Sim. Ter esse envolvimento com o time mesmo. A gente é muito parecido um com o outro aqui, eu acho. E todo mundo executa, todo mundo vai para cima, por isso que tempo de experiência às vezes não Sim. dita maturidade na área, né? Exato. Então você vê, a galera às vezes não tem nem tanto tempo de experiência, mas executa Tá muito executando, mais. exato. Tá Então, errando rápido, ajustando rápido e resolvendo rápido. Exato. Exato. Eu tô aqui, né, há um tempo e, assim, muito mais... O que eu aprendi aqui é muito mais do que eu já passei nas outras empresas, entendeu? O que eu já vivi aqui, o que eu já corri atrás, os livros que eu já li. Sim. E tudo isso porque o ambiente proporcionou, né? O ambiente joga a gente pra cima, as pessoas, vê que tá todo mundo na mesma energia. Então, acho que é isso. Acho que eu enxergo tudo isso como um diferencial, um ponto positivo. Essa frase que você trouxe do ambiente, né? Assim como eu falei que eu exerço esse papel de mentor aqui dentro, né? A gente que tá com esse cargo de liderança, professor, mentor, a gente também tem as nossas referências, né? Eu também Sim. passo por diversos masterminds da vida, grupos de mentoria, né? E como você falou de ambiente, um dos meus mentores, né, atual, o João Brognoli, abraço para ele também, modelo bastante a execução que ele cria lá com o Grupo Du, trago aqui para dentro de casa, esse crescimento, essa visão de ecossistema, tenho coletado muito ali, bebido na fonte e aplicado dentro de casa, né? Ele usa essa frase, né? O ambiente muda tudo, e de fato, né? É o que você trouxe, a ambiência, né? Se o ambiente proporciona essa zona de crescimento, de desenvolvimento contínuo ali de aprendizado, né? Cara, é por osmose, né? Então a gente fala, o ambiente repele. Se quem tiver aqui dentro não tiver essa sinergia, não tiver entendendo o jogo ali do autodesenvolvimento, da autorresponsabilidade, porque aqui também é um pouco disso, né? Você falou pra mim que queria o desafio. Você sabe 70% da resolução do problema. Os outros 30% você está me dizendo que busca pra conseguir resolver. É autorresponsabilidade também, né? Não é, Iago, não consegui. Tá, mas não conseguiu por quê, Eduardo? Você buscou no YouTube, buscou um curso, buscou um treinamento, buscou um parceiro que sabe aquilo, né? Então, eu vejo que o nosso desenvolvimento acelerado é por conta disso. Exato. Às vezes a gente não tá 100% preparado, porque é muito difícil estar, cobrir todas as lacunas ali, arestas e desafios, mas a gente tá 70%. E o que é esse 70%? Base técnica, conhecimento teórico, os desafios que a gente passou anteriormente, mas a evolução contínua do ser humano, do profissional, nessa jornada ali do aprendizado, é sempre buscar esses 30% no novo, que a gente não sabe. E eu sou a prova viva disso, Eduardo. Quando eu migro para tecnologia, eu só sabia Power BI. Eu não sabia SQL, eu não sabia nem o que é. Tô falando de 2019, pessoal. Eu não sabia o que era SQL, que é a premissa de qualquer carreira dentro de dados hoje. Então, quando eu transiciono ali para a área de tecnologia, eu literalmente sabia lidar com números, indicadores, sempre fiz isso, né? Eu falo que desde o meu primeiro emprego eu trabalhei com BI sem saber que eu trabalhava com BI, porque eu sempre lidei com KPIs, indicadores, né? Mas aí eu dominei o Power BI primeiro do que o SQL, só que a gente sabe que por muito tempo isso não sustenta a carreira de dados, né? Começa a entrar banco de dados, grandes volumes, a parte de tecnologia mesmo, e aí, o que eu faço? Vou ficar refém o tempo inteiro de planilha de Excel, distração para conseguir... Aí não dá, né? Quando é projetos enterprises, né? Sim. Então, o que aconteceu no meu começo de consultoria? Eu sempre vendi o próximo projeto com algum desafio técnico, ou linguagem de programação, ou tecnologia que eu desconhecia. Não dava um friozinho na barriga, não? Cara, dava, mas era o que me desafiava a correr atrás ali, executar e evoluir. Legal, É justamente isso que eu tava falando, né? A zona de conforto. Exato, isso me tirava da zona de conforto, e eu até hoje eu tenho essa máxima comigo. Eu só gasto meu tempo hoje, assim, energia de literatura para fazer uma leitura, um curso, ou alguma coisa que eu vou parar meu tempo para aprender um novo conteúdo, se eu sei que eu vou pegar aquilo e aplicar. Porque se for só para inflar meu ego, ou para dizer que eu fiz, eu não vou gastar meu tempo. Bacana. Então eu tenho essa metodologia comigo. Se eu vou comprar um livro, um curso, uma mentoria, eu sei que eu vou ter ROI sobre aquilo. Eu vou aplicar, vou ganhar dinheiro, vou crescer minha empresa. E a STEC hoje estar posicionada não só como uma consultoria de dados, que não é isso, hoje eu falo que o nosso posicionamento a gente é uma empresa de tecnologia, com desenvolvimento, inteligência artificial, engenharia de dados, BI, Analytics, cobrindo todas essas etapas. Eu só consegui chegar nisso hoje porque é o que eu modelei do meu começo de carreira. Qual que é o próximo? O que eu posso agregar mais, né?
Hoje o Iago não precisa saber tudo isso. Porque, de novo, hoje eu estou olhando estratégico, liderança, crescimento da empresa, o growth mesmo, né? Eu tenho muito esse papel do founder-led growth ali, né? Que ser a cara da empresa, né? Então eu preciso ter outras cabeças e lideranças aqui que vão, de fato, executar para mim. Sim. Mas isso quer dizer que o Iago não sabe? Pelo contrário. Às vezes eu me finjo de bobo, eu sei bastante. Estudo o tempo inteiro, eu tenho sede de conhecimento, né? Só que eu não preciso necessariamente executar mais. Porque é outro momento, né? Eu estou olhando o crescimento da empresa, né? Só que eu tenho propriedade para falar com o meu tech lead. Tenho propriedade para apertar meu analista ali, porque eu sei do que eu estou falando, né? Eu não estou só vendendo a ideia, né? Isso é uma coisa que eu enxerguei em você, assim, de diferente também. Pela primeira vez eu trabalho num ambiente onde eu olho pro meu boss, o meu CEO ali, o meu chefe, e eu falo, cara, o cara estuda, o cara vai atrás, o cara executa, né? Eu te enxergo como um exemplo, assim, sabe? Então, isso é muito bacana porque a gente fala, olha só, né? Olha a trajetória do Iago, né? Vamos seguir isso, vamos executar, vamos para cima. Então, isso é muito legal, sabe? E eu enxergo isso também. Você sempre dando essa conferida, passando ali, conversando com todo mundo e tudo mais. Então, muito bacana ouvir isso, Iago. E legal, eu não sabia que você começou no Power BI assim direto. Sim. Mas é isso, né? Comprar o desafio, aí pra cima, acho que isso faz a gente crescer. Eu também sou assim, eu sou meio destemido, assim, meio louco. O Rafa fala muito isso, né? A gente é meio doido aqui, a Sim. gente aceita os projetos, porque a gente tem os 70%, Exato. mas esse 30% a gente corre atrás. Exato. Então, é muito isso, né? E me lembrou muito quando eu recebi a proposta para trabalhar para fora. Na época, o gestor falou assim, olha, cara, eu gostei muito do seu perfil, eu queria você na equipe, eu quero alguém assim no meu time. Aí eu falei, tá, mas eu não sei nada de Oracle, né? Sim. E o que eu sabia, o Dandas BI, que também não ia me ajudar muito a arrumar emprego. Cara, não sei nada de Oracle, nunca trabalhei com Oracle. O que eu sei é isso aqui. Ele falou, não importa, você estuda, você corre atrás, você consegue? Ah, consigo. E aí a gente vai pra cima, né? Exato. Então, é muito isso, eu me vi nas suas palavras aí. E essa questão de saber os 70% e não saber os 30% não é um ponto de preocupação, porque, de novo, todo cliente que a gente entra, a gente sempre aumenta lá a venda, cresce time lá dentro, porque a gente agrega valor. A gente se preocupa de entender o que é o dia a dia daquele cliente, quais são os desafios, qual que é o resultado lá na ponta que ele espera, não é só sobre tecnologia, Sim. né? E, de novo, a máxima, eu vou ser até redundante, um pouco chato, o nosso slogan, né? We do business, we are tech, né? É isso. Fazemos negócios de tecnologia, então a gente está preocupado com o negócio do nosso parceiro, qual que é a regra de negócio, qual mercado ele está inserido, se as guerras que estão acontecendo aí no mundo vai impactar ou não diretamente, né? Fatores externos, como a gente consegue ajudá-los, né? Então a gente está o tempo inteiro ali, tá, e agora? E agora, né? A gente não, eu vejo que a gente não tem essa conformidade aqui dentro de casa, né? E isso é um aspecto bem legal. Mas, Eduardo, a gente, mudando um pouco de assunto, Claro. A gente falou bastante da sua carreira, falamos do que é estar aqui dentro da STEC, né? Mas eu quero trazer agora à tona para o público aqui um dos fatores que eu achei crucial até no seu processo de contratação, né? Uhum. Eu vou até dar um spoiler, pessoal, para vocês, né? A gente fala muito aqui no STEC Club, que é o nosso movimento de mentoria para líderes, gestores e empresários, no qual a gente traz ali toda a tecnologia da STEC, né, a caixa preta da STEC, tudo que a gente desenvolve, mostrando para esse gestor, esse empresário, esse líder, que a tecnologia é um ativo estratégico para o negócio dele, para ele conseguir negociar melhor com o fornecedor, com o time de TI interno, ter estratégias ali e desenhar em conjunto soluções, tendo mais propriedade, né? Não só pedindo, eu sou o líder, sou o dono, quero que você faça. Cara, mas se seu pedido tem um pouco de noção, né, um mínimo ali técnico. E além disso, a outra mentora desse programa é a Mariana, que é cofundadora e CEO da Elu, que é a agência de marketing que a gente tem no nosso ecossistema. Ela traz essa questão do posicionamento digital, de você se comunicar, de você estar ali no LinkedIn se posicionando, estar se conectando estrategicamente ali com potenciais clientes, com potenciais parceiros. Por que eu estou falando disso? Porque o Eduardo, antes da contratação dele, cara, eu já tinha aberto uma vaga anterior, que era pro time de BI, e esse cara aqui se conectou comigo lá, e ficou um tempão lá curtindo as minhas coisas. E mandava um chat, vira e mexe. E eu, pela correria, às vezes eu olhava assim, puta, de novo ele, né? Uma hora eu falo com ele, uma hora eu falo com ele. Chato, mano. Um pouco. Mas muito importante, pessoal, esse papel. De novo, quem não é visto não é lembrado.
às vezes, eu poderia ter os perfis melhor que o dele. Mas quem ficou ali na minha mente? Ele estava engajando nas minhas publicações. Ele estava curtindo as coisas. Ele me mandava direct vira e mexe. Aí, não sei o que aconteceu. Se eu não me engano, acho que eu congelei a vaga naquele momento. Passou um tempo, eu abri uma vaga de engenheiro de dados. Quem estava lá de novo? O Eduardo. Então, essa questão do posicionamento, né? Seja para você buscar uma posição, buscar um novo cargo é muito importante, né? Então, a gente aborda isso também lá no nosso clube, aqui lá no STEC Club, né? Então, ele usou essa estratégia que a gente ensina para os nossos mentorados, né? Ao favor dele, né? Então, um dos pilares que eu trouxe ele para dentro de casa, né? Uma das características ali, uma das hard skills que ele tinha é o conhecimento em Databricks, né? Então, eu vi que ele tinha bastante domínio e expertise da ferramenta, né? Estuda bastante, Sim. Participou de processo ali. Eu queria que você trouxesse para o público aqui da STEC Podcast o que é o Databricks, que a gente falou muito na nossa fala aqui como exemplo, né, de ferramenta de tecnologia. O que é o Databricks, para que ele serve, e atualmente a gente pode testar algum case que a gente está atuando, que a gente está usando lá em um dos nossos clientes, não precisa falar o cliente, né? Mas falar como a gente usa na prática ali. Então, fica à vontade aí para falar dessa ferramenta. Bom, vamos lá. O Databricks é a galinha dos ovos de ouro aí, né, Iago? Para engenharia, para de dados, todo mundo quer usar o Databricks, né? A gente até veio falando aí ao longo do podcast, então chegou o momento, né? Cara, a Databricks, ela é criadora do conceito de Lakehouse, né? Que é uma estrutura de armazenamento de dados que a gente costuma dizer que é a mais moderna hoje, né? Que você envolve ali o armazenamento de dados não estruturados e dados estruturados, tudo num storage só, num banco só, né? Lembrando que nosso público não é apenas tech. Um exemplo de dado estruturado e um dado não estruturado. Vamos lá. Por exemplo, um dado não estruturado é uma informação numa imagem, um vídeo, um áudio. É uma coisa que você não consegue organizar em colunas, em linhas ali na planilha do Excel, né? Um dado estruturado já se encaixa nesse modelo que a gente chama de relacional, né? Que é organizado em colunas, em linhas, em tabelas. Você consegue fazer a união de tabelas ali por colunas específicas de identificação, né? Então, esse é o dado estruturado. O dado não estruturado já é um dado que não se encaixa nesse padrão, então ele tem que ser armazenado em outro lugar. Legal. E por muito tempo, essa divergência, né? Pensa, né? As empresas crescendo, a tecnologia se acendendo e os dados, começam a vir de diversas fontes, né? Exato. Não mais só da planilha. Hoje em dia a gente tem redes sociais, e-commerce, plataformas internas, sistemas que a gente desenvolve in-house, plataformas de terceiros. A gente entra num cliente lá que ele pode ter mais de 100 fontes de dados. Exato. E aí, como que a gente vai lidar com essa bagunça, né? Então, por muito tempo, esses dados não estruturados ficavam nos lagos, né, nos data lakes ali, que são ferramentas, né, por exemplo, das nuvens aí pioneiras, da Amazon, da Microsoft. Mas, mesmo assim, eles ainda não tinham a organização, a padronização, a facilidade de consulta, a estrutura dos armazenamentos estruturados. E aí, como lidar com isso, né? Empresas que têm dados não estruturados, empresas que têm dados estruturados, empresas que têm um cenário híbrido. E aí veio o conceito de Lakehouse, que é esse modelo de storage, esse padrão de arquitetura de armazenamento de dados, fundado pela Databricks, né? Os fundadores ali da Databricks, né? Que estruturaram, né, esse conceito. E a Databricks veio, né, em cima desse padrão de arquitetura de armazenamento com a plataforma, que é uma plataforma de ponta a ponta para solução de dados. Então, desde a ingestão dos dados dessas fontes, quanto a transformação do dado, né, baseado nos requisitos de negócio ali. Então, você consegue usar programação, usar linguagens diversas ali para transformar os dados, né, quanto no carregamento desses dados, seja para uma base ali para o seu Power BI desenvolver os dashboards, ou até para um modelo de inteligência artificial, né, para treinar sua inteligência artificial. Inclusive, dentro da própria plataforma, eles têm os agentes já de IA para fornecer analytics, insights ali baseado em IA. É uma plataforma, uma empresa que está assim, dominando, né, o mercado de dados no geral e evoluindo, avançando e inovando muito, cara, muito mesmo. Então, basicamente, o Databricks, ela ajudou a gente ter mais poder de analytics lá na ponta, né? Isso. Quando a gente mistura esses dois mundos, né? Dado estruturado, dado não estruturado, grandes volumes de dado e informação, e deixando um pouco mais friendly lá pro desenvolvedor, né? Só um ponto, o principal, que eu acho que o valor ali do Databricks é a governança. Governança. Que é o que a gente estava conversando, né?
para engenharia de dados hoje, o engenheiro ele se tornou um engenheiro de governança, de custo, né? Sim. E o Databricks, ele tem essa facilidade, ele, dentro da arquitetura dele, né, ele tem uma camada ali de governança. Então você tem todo o armazenamento do que está sendo feito, o que está sendo deletado, o que está sendo inserido, o que está sendo transformado, o que está sendo executado. Quem nunca rodou um delete de tabela num ambiente produtivo, né? Eu nunca, mas quem já fez isso, com certeza rodou. Deletar uma tabela de produção e aí, para onde foram esses dados? O Databricks, ele consegue trazer redundância para isso, você consegue lidar com esses erros, né? Sim. E prever esses erros, você consegue prevenir esses cenários, né? Então, tudo isso, a governança não é só isso, envolve muito mais coisa, mas lá dentro eles implementaram isso de forma muito, muito bem feita, né? Então a gente pode dizer que é o suprassumo para o engenheiro de dados, né? Nossa, para operacionalizar ali, tá no dia a dia. É o suprassumo. Porém, a gente tem o contra, né? Ainda é uma plataforma custosa, não é para todo tipo de empresa, Exato, né? Como exatamente. que você vê isso? Eu acho que tem esse ponto mesmo, né? É uma plataforma que custa, você tem todo o custo de storage também por trás, de armazenamento na nuvem e tudo mais. E é aquilo que a gente estava conversando, né? Nem sempre a gente tem que se prender à ferramenta, né? Como você disse, é maravilhoso trabalhar no Databricks, você ter a oportunidade ali de mexer com os dados ali dentro, de se desenvolver nessa plataforma. Empresas muito grandes estão usando, mas às vezes para uma empresa menor não é a melhor solução. Legal. Né? Então, aí falando de empresa menor, a gente também tem experimentado tecnologia nacional. Porque esse é o legal da cloud e da engenharia, porque está evoluindo muito rápido, né? E o acesso ficando muito fácil, né? Então, a gente tem uma parceria lá, né? Eu vou até mandar um abraço aqui para o Antônio da Nect, plataforma de dados aí, tecnologia nacional. A gente, como empresa aqui de tecnologia, a gente tem que apoiar esse tipo de iniciativa. Estão fazendo um trabalho brilhante lá, eles são lá de Florianópolis, né? Estão crescendo muito. É isso aí. Eles têm uma plataforma de dados também que faz um trabalho ali similar ao Databricks, né? Otimizando muito o dia a dia. E eu acho que para esse cliente que é de entrada, que não tem tanto investimento para ter o Databricks, é um caminho também que a gente já tem começado a experimentar aqui na nossa consultoria, né? Na Stack. Né? Você vê como que é legal isso, né? Aqui a gente tá surfando a crista da onda, né, Iago? Acabou de sair a tecnologia, a gente já tem que se atualizar, já tem que se atualizar, já tem que estudar, porque pode servir para algum case nosso aqui. E a Nect realmente é uma plataforma muito bacana aí, nacional, né? Muito legal isso, que vem para trazer esse valor também, né? De ponta a ponta aí, né? Em todo o ciclo de vida dos dados ali. Também tem toda a questão de poder ingerir os dados ali, você poder transformar ali usando programação e carregar para os seus destinos, né? Seja para um BI. Tive a oportunidade nessas últimas semanas de vir desenvolvendo algumas POCs, né? Algumas provas de conceito ali dentro da Nect, né? E o que você tem achado? Cara, é uma plataforma muito bacana. Claro que ela não tem o tamanho do Databricks, obviamente, né? Isso é óbvio. Mas é muito fácil de mexer lá dentro, sabe? Os conectores, você consegue puxar os dados muito fácil, muito rapidamente. Eu acredito que um dos principais diferenciais dele é isso, né? Além de se comportar como plataforma de dados, já tem a conexão nativa com diversas ferramentas como RP, CRMs, plataformas que é do dia a dia dos nossos desafios diários, seja para times de BI ou automação de processos, né? Então acaba unindo os dois mundos, né? A gente já tem os conectores nativos, então eu já livro carga aqui dos meus desenvolvedores de criar API. Exato. Tá pronto. E a manutenção fica mais fácil, né? Sim. A governança também fica mais fácil. Lá eles têm também um sistema bem implementado de logs e tudo mais, né? De mensagens, né? Quando dá erro, quando tem algum aviso ali do processo que está rolando. Então é uma plataforma muito bacana. No geral, assim, uma visão muito positiva. Acho que eles têm bastante para desenvolver, para crescer e a gente também com eles, né? Com certeza. Utilizando ao nosso favor. E, de novo, isso só reforça que a gente está apto para ser consultivo nesse aspecto. Eu consigo tanto atender meu cliente lá com Databricks, ou usar uma Nect ali para um cliente de entrada, um PME, porque eu entendo o momento daquele cliente. Exato. Não é o que serve no cliente A que vai servir no cliente B. Então, de novo, esse nosso olhar consultivo na prática, né? E trazendo exemplos aí de tecnologias, tanto mundial reconhecidamente, que é o Databricks, e a Nect aqui, que é uma tecnologia hoje ainda nacional, tendo essa força, mas eu acredito que em breve eles também vão ter uma notoriedade a nível mundial, porque, de novo, ano passado estive no Sebrae, no evento do Sebrae não, no Startup Summit em Floripa, a convite deles, né, o Antônio, ele me deu um convite para estar lá como convidado, então eu conheci ele pessoalmente,
E, cara, eles estão fazendo um trabalho incrível aí. Quero cada vez mais aproximar esses laços e crescer aqui dentro de casa também o uso da tecnologia, que acaba otimizando o nosso dia a dia. A gente livra tempo aqui de desenvolvimento, de engenharia, né? E fomentar também tecnologia brasileira, né? A gente tem muita gente Exato, boa no nosso país, dentro exatamente. de casa, né? Eu vejo muito essa questão da síndrome do vira-lata, cara, mas a gente bate de frente com Estados Unidos, bate de frente com a Europa ali, né? Ah, isso é E eu vou te verdade, falar, a Iago. gente entrega mais. A gente trabalha muito, a gente é trabalhador, e não é só o trabalhador que eu quero dizer braçal. A gente é muito bom no intelecto também. Desenvolver tecnologia, novas soluções, né? Na verdade, eles vêm comprar da gente aqui a nossa sabedoria, né? E eu que já tive a oportunidade, né, de trabalhar com indiano, com Sim, norte-americano, europeu. Realmente, cara, o brasileiro, ele se destaca, porque a gente tem a garra, né? essa garra, exatamente, essa palavra é boa, essa garra, né? Isso que você falou é uma verdade, Iago. Legal. Edu, cara, tá muito bom o bate-papo aqui, mas antes da gente ir para os nossos finalmente, né? Eu queria ouvir de você, o que que você espera de futuro? Tanto do mercado de engenharia de dados como um todo, né? O que que você prevê de Brasil e também aqui dentro da STEC, né? Próximos passos. Aonde você vê o Eduardo chegando ali, né? Olhando pro mercado e para dentro de casa aqui na carreira. Legal falar sobre isso, boa pergunta. Vamos lá, se tratando de futuros para engenharia, eu acho que o uso da IA está muito atrelado ao futuro aí para os engenheiros, né? Hoje em dia, o engenheiro ele não é mais aquele cara que precisa saber os monolitos lá do início da engenharia, como rodar o Spark lá nativo e tudo Sim, mais. Então, hoje em dia, a gente trabalha muito em ferramentas, mas com esse olhar mais para o negócio mesmo. Eu acho que o futuro da engenharia permeia para esses dois lados. Você ter um conhecimento ali de IA, acho que isso é fundamental para o engenheiro daqui para frente, e de negócio. E aí vem na bagagem algumas soft skills também, ser um cara comunicativo, né? Aquele perfil do programador, do cara de TI nichado ali no sim, quarto, focado ali, quieto. Esse cara não é um engenheiro para o futuro, sabe? sim, Isso é a minha visão, né? Porque hoje em dia a gente tem que se comunicar com todos os times, sim, saber se o dado que a gente está gerando, transformando, se o processo que a gente está construindo está realmente em expectativa com o que o cliente estabeleceu e está entregando valor lá no final, né? sim, Então tem tudo isso. Para você correr atrás do conhecimento também, você precisa ter essa expertise, né? De saber com quem falar, para onde estudar, onde buscar. E acho que é isso. E o uso da IA, né, que eu tava falando, em todas as áreas aí está crescendo bastante, mas na engenharia a gente costuma preparar muito dado para IA, então você entender o que o engenheiro ali, o cientista, né, o que a IA que ele está fazendo, que tipo de dado ela precisa, como enriquecer aquele treinamento, como que você estrutura o dado para enriquecer aquela IA. Então ter um pouco desses conceitos acho que vai ajudar muito, né, e vai ser cada vez mais parte do dia a dia dos engenheiros para o futuro. E se tratando de Aztec, cara, eu almejo, assim, liderança aqui, sabe? Eu vejo muito chão, muito céu para voar, muito chão para correr, para crescer. Eu vejo a gente crescendo bastante, eu vejo a gente entregando cada vez mais valor, lidando com clientes e cenários cada vez mais afiadores, diversos, realmente atingindo, né, o patamar ali de a maior empresa de consultoria de dados tecnologia do ABC. Eu já enxergo a gente nesse lugar. Então, e eu quero ser parte disso, acho que naturalmente as coisas vão acontecer, mas se tratando do que eu sonho, é um cargo, uma liderança, né? Um cargo de liderança, poder estar ali do seu lado, te ajudando, junto com o pessoal, treinando equipes, entregando valor, compartilhando conhecimento, que é uma coisa que eu adoro fazer. Gosto muito de falar, acho que você já percebeu, de ter essa troca. Então, para mim, ensinar, compartilhar é muito bacana, sabe? Eu gosto muito disso e eu enxergo o potencial de explorar tudo isso aqui. legal. Cara, excelente bate-papo, né? Foi bem leve a troca, né? Assim, sem roteiro, sem nada, Pois né? é. E é assim que é a ideia do Stack Podcast, a gente fluir. Queria agradecer, do sua disponibilidade, Eu que tá agradeço. aqui encarando esse desafio com a gente, e eu tenho certeza que eu vejo esse longo prazo aqui, esse Com crescimento. certeza. Conta com a gente, comigo, especialmente no que puder acelerar a sua carreira, no dia a dia, no desenvolvimento. E é só o começo aí de uma jornada que a gente vai ter pela frente. Eu Obrigadão que mesmo aí agradeço, Thiago. pelo Muito tempo, pelo obrigado. bate-papo.
E assim, pessoal, a gente encerra mais um episódio aqui do STEC Podcast. É sempre um prazer falar sobre tecnologia, carreira, desenvolvimento. E a gente está começando apenas essa jornada aqui no YouTube, nesse nosso canal. E até a próxima.